Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo. Então, meus irmãos, meus amigos, quando Jesus disse, ele disse, olha, que nós temos que vigiar, Jesus disse que nós temos que vigiar em todo o tempo, os apóstolos disseram isso, né? Nós temos que vigiar em todo o tempo. Mas isso é um fato, meus queridos. Vigiar é estar atento, observar o que está acontecendo à sua volta, observar o que está acontecendo na sua rua, na sua cidade, no seu país, e você se posicionar de maneira coerente, se posicionar de maneira construtiva, se posicionar de maneira equilibrada, como um bom cidadão, né? Porque você faz parte, você como servo de Deus, né? Estou aqui, estou arrumado para ir para o trabalho, mas antes de ir para o trabalho, o que eu faço? Antes de ir para o trabalho, eu faço o meu devocional diário, todos os dias, que é aquele encontro que eu tenho com Deus, das minhas orações, leitura bíblica, eu ouço notícias para me ver, tá? Quais as notícias que eu ouço? São notícias, por exemplo, da economia, notícias de política. Eu preciso saber o que eles estão pensando, os vários segmentos da sociedade. Eu preciso saber o que eles estão pensando, quais ideias, tá? Então tem muita coisa acontecendo que talvez não chegue ao teu conhecimento, né? Alguns gostam de novela, né? Eu não sou chegado à novela, não é pelo fato de eu ser um cristão, não, tá? Tem esse ponto que é forte por eu ser cristão? Sim, tem. Eu não me prendo a isso. Eu não gosto. Agora, tem pessoas que gostam, mas o bom é você separar um tempinho para você entender o que está acontecendo na sua cidade, no seu país, quanto aos comportamentos das pessoas, o que os políticos estão pensando, tá? Porque são eles que fazem as leis, os deputados, senadores, juízes que estão envolvidos no processo. Tem os deputados que fazem a lei, os senadores que avaliam a lei, os juízes, né, que usam da lei para poder condenar ou absolver. E alguns maldosamente se utilizam dos ganchos da lei para poder produzir maldades. Nós temos visto nesses últimos dias o avesso da justiça, né? Nós temos homens que estão agindo de uma forma estranha, difícil de entender. Então, o correto é você ficar atento nisso, se posicionar. E uma das melhores formas de você se posicionar como um cidadão, como um brasileiro que você é do seu país, no seu município, no seu estado, a melhor forma de você se posicionar é você prestar atenção em quem você vai eleger daqui para frente, tá? Há um grupo de pessoas, tanto nos governos municipais, estadual e até no âmbito federal, que eles têm pretensões estranhas, pensamentos estranhos. A nossa sociedade, ela está perdendo a referência, né? O que são referência? Referência são pilares que mantêm um povo forte o suficiente pela sua subsistência. Isso, eu estou falando de força em todos os quesitos, né? Onde o indivíduo ele tem uma mente equilibrada, ele tem um aprendizado equilibrado, né? Ele tem orientações estruturais que vai lhe dar condições de sobrevivência. O que nós assistimos nesses últimos tempos, são muitas coisas estranhas, fanfarrices, né? À custa do povo.
uma hora essa conta chega. E quando essa conta chega, ela chega machucando, ela chega doendo. Então nós precisamos pensar, você precisa pensar nos seus filhos, nós precisamos pensar nos nossos filhos, nos nossos netos. Como cristão, nós temos que pensar nisso. Nós não temos que ir lá simplesmente porque um amigo nos disse, um colega nos disse, esse aqui é o melhor candidato. Não, nós temos que olhar e ver. Vamos lá. No próximo ano vai ter eleições. Quais os principais pontos que nós precisamos observar em um candidato para ele poder ser eleito? Primeiro, quem ele é. Segundo, de qual partido ele é. Terceiro, quais as aspirações e visões do seu partido. Né? Quarto, não é verdade? Qual é, a visão desse candidato? Tudo isso nós precisamos ter em mente. Uma das coisas que nós precisamos entender, esse candidato, ele defende um bom uso do dinheiro público? Você tem que levar isso em consideração. Precisa ver o histórico dele. Ele defende a família, que é a estrutura, a espinha dorsal de uma nação. Não adianta vir com outra conversa dizendo que outros modelos de família trarão uma estrutura, um equilíbrio ao país. Não trarão, não. Só trarão problemas. Tá? Se as pessoas escolheram aquele modelo para viver, é um direito. Preste atenção nisso. Agora, se tratando no âmbito nacional, isso não pode ser uma obrigação. Tem que ser uma escolha. Tá certo? A família tradicional, ela é o modelo, tá? Apesar dos problemas que surgem, você pode mudar a estrutural das pessoas toda, que os problemas não deixarão de existir. Porque cada ser humano, em particular, ele carrega problemas. Há seres humanos que eles geram menos problemas porque ele se policia. Quando ele participa de um aprendizado, quando ele participa de uma orientação. Quando você observa isso na sua igreja. Os cristãos que obedecem ao aconselhamento bíblico são os que mais têm pensamento lúcido. Os que não dão crédito ao ensinamento bíblico são os mais perturbados. São aqueles que vivem suas vidas com perturbações. Os que são contrários a um bom ensinamento, uma boa orientação, esses são os mais perturbados. Alguém pode dizer, mas como você pode provar isso? Com o comportamento da pessoa. Então, preste atenção nisso. Esse candidato, ele precisa ter responsabilidade com o dinheiro do cidadão que é suado. Tá? Tem muita gente dando murro em ponta de faca para poder levar o pão para dentro de casa e parte daquele dinheirinho que ele ganha vai para os cofres públicos. Ali vem direcionado à saúde, direcionado à infraestrutura, direcionado a vários segmentos da sociedade para que o país funcione bem, ao pagamento do funcionalismo público, ao pagamento dos aposentados. Todos nós trabalhando em sociedade, nós pagamos alguém. Então, esse candidato precisa ter responsabilidade com o dinheiro público do cidadão. Você pode ver que tem uma parcela esmagadora de políticos que querem viver naquela condição de fanfarrice. E você pode observar que tem uma turma apostando num camarada aí que já foi julgado, condenado, mas por uma manobra, do STF, de alguns ministros do STF, esse camarada está solto. E algumas pessoas apostam nele.
E eu digo uma verdade para vocês. Apostar nesse homem é levar o país ao caos. Porque se ele tivesse mesmo responsabilidade com a gente, não faria o que ele fez. Quem está pagando essa conta alta agora somos nós. Por causa de quem? Dele e do seu grupo. Você acha que a energia está nesse valor foi por causa do atual presidente? Não, nós não somos de ontem. A conta uma hora chega. Você acha que esse dinheiro que saía pelo ralo ia para os artistas consagrados? Quem pagou essa conta? Me pergunta se eu consegui o empréstimo. Dinheiro do BNDES. Mas essa turma conseguia. Por que será? Tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. Defensor da família. Defensor dos bons princípios. Tá? Nenhum homem é perfeito. Tá? Nós temos um atual presidente. Eu votei nele. Agora você me pergunta se às vezes as pessoas chamam quem votou nesse homem de gado. Nem ligo para isso. Porque não quero perder tempo se isso faz bem ou mal. Você vai lá, a pessoa te chama gado. O argumento já acabou. Quando não te chama de gado, te ofende. Há alguns que te ofendem sem saber por que está te ofendendo. Está entendendo? Então, eu votei. Por que eu votei? Pelas coisas que ele estava defendendo e ainda defende. Você me pergunta se ele vai ter meu voto em 2022? Vai. Se continuar defendendo o bom uso do dinheiro público, da família, dos bons princípios, das bases estruturais que mantêm uma nação de pé. Porque eu estudo história. Eu sou formado na área técnica, tá? Eu sou profissional da área de energia, da área elétrica, mas eu sou amante da história, eu estudo história. Esse comportamento que você está vendo na nossa nação, preste atenção, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A nação brasileira, ela tem 500 anos só, 500 e poucos anos, frente às outras nações no mundo, tá? Todas as nações no mundo, as maiores nações do mundo, muitas delas, elas são milenares. Hoje é a Itália, a antiga Roma, milenar. Egito, milenar. Israel, milenar. Espanha, milenar. Grécia, milenar. Só estou citando exemplo de países milenares aqui. Então, dentre esses países, o Brasil é uma nação jovem. É uma nação em aprendizado. É uma nação que está ainda precisando de uma boa estrutura. E quem é responsável por isso? Somos nós. Porque o que eu estou vendo desses dias, o desequilíbrio da balança, né? A parcialidade do nosso sistema de justiça, os seus agentes, como que eles se comportam. Eles preferem atender meia dúzia de pessoas do que atender a nação. Eles preferem sacrificar a nação inteira por causa de meia dúzia de pessoas e seus interesses ali. E são interesses que não são interesses estruturais, são interesses financeiros. Alguns estão ali se manobrando ali para não serem caçados e presos. E os agentes da justiça